Sejam bem-vindos ao canal Ronaldo Lima Oficial. Eu vou falar aqui sobre um debate que ocorreu na Rádio Musical FM entre o César Cavalcante e Marcela Tafona, e o tema desse vídeo é a pergunta respondida eternamente. Por quê? César Cavalcante fez uma pergunta no começo do debate e ele refez essa pergunta diversas vezes durante o debate, mudando uma coisa ou outra, mas com a mesma fundamentação. E o Tafona até ficou um pouco irritado porque ele sempre estava respondendo a mesma coisa, né? Então eu gostaria de falar sobre essa resposta da Marcela Tafona e sobre essa pergunta e a forma da argumentação para que todo mundo possa pelo menos entender o que foi defendido. Então, a partir desse momento eu vou mostrar qual foi a pergunta. Sim, sem problema nenhum. Acho que a questão da mudança de última hora, porque a gente está numa mudança de prédio, e aí o assunto, como ele disse, é o mesmo, né? Mas acho que causaria muita confusão esse negócio de Jesus, Jeová, não sei o que. Então, se Jesus é Deus ou não. Jesus é Deus na Bíblia? Sim. Ele é adorado na Bíblia? Sim. Ele é adorado por anjos, ele é adorado por pessoas. A primeira coisa que a gente tem que entender é que não existe, Marcelo, no Novo Testamento, de Mateus 1 a Apocalipse 22, nenhuma referência que proíba se referir a Jesus como Deus. Pelo contrário, João capítulo 1, versículo 1, já começa apresentando Jesus como Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1, embora ele está dizendo que não veio defender TJ, nem a Bíblia TJ, nem a doutrina, mas ele é testemunho de Jeová. Então a escritura aqui para ele, que ele usa, provavelmente seja a TNM. E João capítulo 1, versículo 1, foi sempre um problema para testemunho de Jeová, porque lá não diz apenas que Jesus é Deus, mas que ele estava com Deus desde o princípio, desde o começo, tudo mais, né? E a palavra arche ali é a ideia de início de tudo, então. E Jesus, hoje, é grafado nas Bíblias de TJs com um D minúsculo, mas embora é Deus, é chamado de Deus. E aí, quando você vai conversar com uma TJ com um texto como esse, um texto claro, né? Um texto muito claro, é tão claro que até para as TJs que alteram textos bíblicos sem o mínimo problema, eles alteram textos assim, claros, eles transformam em outro texto nas escrituras deles, mas lá em João capítulo 1, versículo 1, até para testemunho de Jeová é complicado, porque lá está dizendo que no princípio o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e ele estava com Deus no princípio e tal, e tudo mais. Lá na frente vai dizer que tudo foi feito já em Colossenses, né, por meio dele e tudo mais. Então, Jesus é Deus? As testemunhas de Jeová também acham que conforme ele falou, mas a diferença é que para nós só existe um Deus, existe um único Deus verdadeiro, e se Jesus é apresentado como Deus, só tem um jeito, que esse Deus verdadeiro, que é Cristo, que esse Deus apresentado no Novo Testamento, que é Cristo, ele faz parte desse único Deus verdadeiro, muito embora não sejam a mesma pessoa. E a TJ também concorda que o Pai e o Filho, obviamente, não são a mesma pessoa. Essa heresia do modalismo não é o problema das testemunhas de Jeová. Então fica mais fácil. Se Jesus e o Pai não são a mesma pessoa, existe um único Deus verdadeiro. Jesus é apresentado como Deus, fica claro, então, que Jesus é Deus, ou faz parte da divindade, o único Deus verdadeiro. Entende? Então, eu gostaria dessa consideração em João capítulo 1, se puder, e onde diz que Jesus é Deus, e porque na Bíblia de vocês, ali aparece com D minúsculo, já que o texto grego não tem maiúsculo nem minúsculo, né? Tem códigos sociais cursivos, mas não é o conceito de maiúsculo e minúsculo que nós temos na nossa língua, conforme ele sabe. Geralmente a gente aplica D maiúsculo quando é o Deus verdadeiro, e D minúsculo quando é falsos deuses. Jesus é Deus lá em João 1, ele é Deus falso ou verdadeiro? Então vamos lá. O texto em grego ele diz en arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Então a parte C, a parte final, kai theos en hologos, ela literalmente era e Deus era a palavra. Vou mais pertinho aqui tá Perdão. só tipo. Então a parte C, que é o grande problema, né? Traz e Deus era a palavra. Nós temos que entender que o grego não é português. Então você tem que traduzir o que o texto grego diz. Muitos acusam que a tradução do Novo Mundo adulterou. Quem fala isso não está falando aquilo que é correto. Existem inúmeras traduções muito antes da tradução do Novo Mundo, e eu vou fazer um vídeo postar no meu canal depois, que mostra que outros traduziram e o verbo era um Deus. A acusação é: as testemunhas de Jeová adulteraram a Bíblia. Não é verdade. Por quê? Porque gramaticalmente, eu tenho aqui no meu PDF, quem quiser pode depois me solicitar lá no meu canal, eu mando o PDF da regra de Cowell. Ele diz: não é porque o substantivo teós está sem artigo que ele é indefinido. E as testemunhas de Jeová não afirmam isso. Ele diz: tem que ser definido se o contexto exigir. Mas se o contexto exigir que ele é qualitativo ou indefinido, ele também pode. Então, gramaticalmente, pode. Jesus é o próprio Deus. Ou seja, como o pastor César diz, ele não é o Pai, mas ele é o mesmo Deus. Então ele tem que ser o mesmo Deus que o Pai é. Se ele é o mesmo Deus, por que o texto não diz que a palavra estava com o Pai, mas estava com Deus? Como que Deus pode estar com Deus? Então a resposta é: Jesus é um Deus falso? Não. Por quê? Porque ele é real, ele tem poder e comando,
A ele foi dado toda a autoridade no céu e na terra. Ele tem poder e comando, mas ele estava com alguém que o próprio texto define quem é. Tom Theon, o Deus. Mas a parte C não diz que ele era o Deus. Classifica ele apenas como Theos. E quando ali diz que ele era Theos, a palavra era Theos, ali é o quê? Um predicativo nominativo do sujeito. Ou seja, está qualificando e não identificando ele como Deus. Está dando a ele a característica de poderoso e comandante. E ele é poderoso e comandante. E Deus, né? Ele é poderoso e comandante. O Theos da parte C. Mas ele não era o Deus com quem ele estava. Ele era o Logos, estava com Tom Theon. Então ele é um Deus falso? Não. Mas ele é o Deus Todo-Poderoso? Não. Ele é outro Deus. Que não é falso e não é um deusinho, como muitos dizem que as testemunhas de Jeová consideram. Muito bem. Eu fiz questão de colocar toda a pergunta para que você tenha a certeza que não há nenhuma manipulação. Coloquei desde o início da participação do César até a resposta da Tafona e você vê que ele respondeu diretamente à pergunta feita. Mas eu vou destrinchar essa pergunta após a vinheta. César, estude antes de falar. O debate é pé fora, começou a explicar. Respondeu a pergunta com calma e precisão, mas o César insistia na mesma questão. César, estude antes de falar. O debate é pé fora, começou a explicar. Respondeu a pergunta com calma e precisão, mas o César insistia na mesma questão. César, estude antes de falar. O debate é pefona, começou a explicar. Marcelo já disse de 1001 maneiras, mas você ficou preso na mesma fronteira. Primeiramente eu quero dizer que eu não estou aqui para falar que o Atafona tá certo ou que o César Cavalcante tá certo. Isso aí quem tem que decidir é você. Eu estou aqui para mostrar que a forma da argumentação do César Cavalcante não alcança o objetivo porque fica sem sentido. O mesmo acontece quando você usa essa mesma estratégia para você chegar ao critério que o trinitário é politeísta, pois o César Cavalcante queria mostrar para todos que o Atafona era politeísta. E se essa mesma estrutura argumentativa for utilizada para o trinitário, também não tem sentido e não alcança o objetivo. Vamos lá. Para o trinitário, Deus, tá? Ele é igual a uma entidade. O que é uma entidade? Segundo a inteligência artificial, é um ser que tem existência, ou seja, Deus é uma entidade, ele existe de fato, tá? Só que para o trinitário só existe uma entidade, Deus, só existe uma, existente. No entanto, esse Deus ele é composto por 3 pessoas, Pai, Filho, Espírito Santo. Então se você quer demonstrar que eles são politeístas, falando que eles acreditam no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não vai alcançar esse objetivo. Por quê? Porque para ele, de fato, Deus tem o Deus Pai, tem o Deus Filho e tem o Deus Espírito Santo. Só que este é uma única entidade, então não vai funcionar, eles não vão se sentir politeísta. Você tem que refutar o trinitarianismo por outros caminhos, porque por esse não alcança o objetivo. Agora, o argumento do César Cavalcante consegue mostrar para todos que o unitarista é politeísta? A resposta é não. Por quê? O substantivo Deus para o unitarista, ele pode ser usado por todas as pessoas, desde que ela tenha recebido poder e comando. Quem tem poder e comando, ele pode ser chamado de Deus. Talvez você se pergunte, mas da onde vem essa história de que poder e comando pode ser chamado de Deus? Vem dos textos antigos, onde a cabeça do boi representava a força, a liderança, e o cajado aqui representava controle, comando. Então, esses dois pictográficos, ele representava a divindade, Deus. Então, todos que têm poder e comando, para eles, pode ser utilizado o substantivo Deus. E você pode até discordar disso. Se você discorda, você pode convidar uma testemunha de Jeová e debater sobre isso, tá certo? Agora, o que eu estou aqui te mostrando é como de fato eles acreditam. Com isso em mente, você consegue entender como essa pergunta não alcança o objetivo. Quantos deuses verdadeiros existem? Se você fizer essa pergunta para o testemunho de Jeová, ele vai entender o seguinte: quantos existe que tem poder e comando? Aí a resposta é muito simples. Pode ser respondido: vários possuem poder e comando, ou seja, existe vários deuses verdadeiros. Não vai alcançar o objetivo. Não dá para você fazer esse tipo de pergunta e achar que está se dando bem num debate com a testemunha de Jeová. Por quê? Só existe um que tem poder e comando sem receber de ninguém. É isso que as testemunhas de Jeová defendem. E quem é esse que não recebe direito de ter poder e comando de ninguém? Ele tem por si mesmo?
apenas Deus, o Deus, que para eles é Jeová. Então só Jeová tem poder e comando sem receber de ninguém. Jesus não tem poder e comando, tá? Jesus não tem poder e comando. Jesus recebe de Deus poder e comando. E depois que ele recebe de Deus poder e comando, aí ele pode ser chamado de Deus, porque agora ele recebeu poder e comando. Vamos lá, ter poder e autoridade é sinônimo de ser Deus. O Deus Jeová, ele é o único que tem poder e comando sem receber de ninguém. Aí ele concede autorização a outros seres para ter poder e comando e assim também ser chamado de Deus. Então vamos lá. Primeiro é Jesus aqui, que ele diz o seguinte, Mateus 28:18. Jesus, aproximando-se dele, falou: toda autoridade sobre o céu e sobre a terra, né, me foi entregue, ou seja, a partir de um momento, essa autoridade foi dada para Jesus. Então Jesus, a partir daquele momento, ele teve poder e autoridade e se tornou Deus. É nesse momento que o argumento unitarista das testemunhas de Jeová fica mais forte, porque agora os anjos também são chamados de deuses. Veja só. Entretanto, pouco menos que os anjos o fizeste, e a glória e esplendor o coroaste. Na Bíblia Sefer judaica, aqui ele representa aqui, ó, que menos do que os anjos é o que fizeste. Agora, olha aqui que está aqui na Bíblia João Ferreira de Almeida. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Ou seja, aqui está Deus e aqui está anjos, porque de fato é Deus relacionado aos anjos. Então os anjos, a partir de um determinado momento que recebe poder e comando, eles também podem ser chamados de Deus, como está na Bíblia João Ferreira de Almeida. Agora nós chegamos num ponto mais extremo, porque além de que está escrito nos livros, né, dos Salmos, está escrito também no livro dos Evangelhos, e agora nós mostramos que outras pessoas são chamadas de deuses na Torá. Nós vemos aqui Moisés sendo chamado de Deus, e em Êxodo capítulo 7, versículo 1, que na Bíblia Sefer diz o seguinte, ó: o Eterno disse a Moisés: vê que eu coloquei como justiceiro para Faraó. Aqui traduziu como justiceiro. Mas olha como é que está a João Ferreira de Almeida. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó. Ou seja, Moisés, você tem poder e comando sobre Faraó, então você também é chamado de Deus. Então não é uma invenção assim da cabeça das testemunhas de Jeová. Eles apresentam o texto bíblico para dar suporte às suas afirmações. Por isso que eu digo que não alcança o objetivo, aquela abordagem, porque todos são deuses verdadeiros, porque existem. Jesus existe, os anjos existem e Moisés existiu, porque todos estes receberam poder e comando. Então, pelo fato de receber poder e comando e existem, eles são verdadeiros. Fica a ideia de Deus verdadeiro e Deus falso. Vamos lá. Então, vamos separar aqui primeiro Deus verdadeiro. Deus, Jeová, ele é verdadeiro porque ele tem autoridade e poder e ninguém deu nada para ele. Jesus, os anjos e Moisés também é Deus verdadeiro porque Deus deu a ele a autoridade de ter poder e comando, aos três. Jesus, ele tem autoridade sobre todos, tá? Os anjos não e Moisés também não, mas Jesus tem autoridade sobre todos. Então, todos esses são deuses verdadeiros. E agora nós vamos para os deuses falsos, né? Então tem Baal, Astarote, Moloque, Dagon, Quemus. São deuses que aparecem na Bíblia como deuses falsos. E por que eles são falsos? Porque eles não têm poder e comando. Simples de entender, não? Aí agora causa um problema. Como explicar esse texto? Aqui, Isaías 45:5 diz o seguinte: eu sou Yahvé e não há nenhum outro fora de mim, não há Deus, né? Então, como que a gente consegue administrar então toda essa ideia que a gente está propondo aqui com esse texto? É simples, vamos lá. Nós temos aqui os deuses verdadeiros e os deuses falsos, tá? Esses deuses verdadeiros, eles só são deuses porque eles estão em Deus, certo? Deus é que deu a eles o poder e comando. Os outros são falsos pelo simples fato de estar fora de Deus. Deus não deu para ele poder e comando. Eles são chamados de Deus porque os próprios homens criaram eles.
Espero que você tenha entendido. A minha ideia aqui é pelo menos apresentar a forma correta do argumento que foi apresentado durante o debate. É claro que durante o debate não dá para fazer uma explicação tão detalhada como eu estou fazendo, mas o Atafona de fato respondeu isso, e ficar nesse ponto aí achando que vai colocar o unitarismo como politeísta através dessa argumentação não vai alcançar nunca o objetivo. Eles respondem isso com facilidade. Precisa ir por outros caminhos se querem refutar essa posição das testemunhas de Jeová. Tem que ter outras argumentações, porque essa não tem condições, porque eles têm resposta para isso, tá certo? Então, não estou dizendo aqui que o Atafona está certo, que César Cavalcante está certo. Eu estou dizendo que vocês querem refutar de fato essa crença, então vocês têm que colocar outros caminhos para poder colocar à prova a argumentação, porque essa não alcança o objetivo. Dessa forma, termina esse vídeo. Um grande abraço. Eu vou deixar no final do vídeo a vinheta inteira para você ouvir. Até a próxima. Tchau, tchau. Na Rádio FM teve um grande debate. Marcelo e César, a disputa era de verdade. O assunto era sério, mas algo não deu certo. Vamos contar pra você o que aconteceu por perto. César Cavalcante chegou sem se preparar. Marcelo Atafona começou a explicar. Respondeu a pergunta com calma e precisão, mas o César insistia na mesma questão. César, estude antes de falar. O debate é sério, precisa argumentar. Marcelo já disse de 1001 maneiras, mas você ficou preso na mesma fronteira. Marcelo pacientemente deu 1000 exemplos, falou de várias formas, buscou novos tempos, mas o César insistia que não ouviu, e o debate cansado já repetiu e repetiu. Na Rádio FM o recado é certeiro: se for debater, se prepare primeiro. Quem não faz a lição, o debate vai passar, e o público atento vai logo notar. César Cavalcante chegou sem se preparar. Marcelo Atafona começou a explicar. Respondeu a pergunta com calma e precisão, mas o César insistia na mesma questão. César, estude antes de falar. O debate é sério, precisa argumentar. Marcelo já disse de 1001 maneiras, mas você ficou preso na mesma fronteira. Marcelo pacientemente deu 1000 exemplos, falou de várias formas, buscou novos tempos, mas o César insistia que não ouviu, e o debate cansado já repetiu e repetiu. Na Rádio FM o recado é certeiro: se for debater, se prepare primeiro. Quem não faz a lição, o debate vai passar, e o público atento vai logo notar. Na Rádio FM o recado é certeiro: se for debater, se prepare primeiro. Quem não faz a lição, o debate vai passar, e o público atento vai logo notar.